Sejam muito bem-vindos à playlist de Unartificial Forge. Nessa playlist aqui, a gente vai, como o nome dela já diz, a gente vai desmontar e vamos forjar aí ideias, pensamentos. Falando propriamente dito aqui, é o espaço onde a gente vai falar basicamente sobre a mente, sobre o funcionamento da mente, sobre pensamentos, sobre as emoções. É dentro desse nível. Para começar, para abrir essa playlist nova aqui com chave de ouro, eu elaborei aqui uma trilogia de episódios, 3 episódios aí, que intitulados, tá, como a estrutura do pensar. Esse é o nome dessa trilogia. Então, dentro dessa trilogia, eu não vou falar somente da mente aqui, como às vezes eu solto fragmentos aí, como eu faço lá no podcast e nos vídeos, tá? Aqui eu vou te ensinar a entender o funcionamento da tua própria mente, de maneira direta, crua, nua, tá? É isso que vai ocorrer aqui. Então, esse primeiro episódio aqui, ele vai ser o seguinte, nós vamos falar como a tua mente, como a nossa mente, constrói a realidade que nós vivemos, tá? Então, esse aqui é o objetivo desse primeiro episódio. E eu vou começar ele com uma pergunta bem simples, mas que pode ser desconcertante para muitas pessoas. Você sabe o que é um pensamento? Pode ser uma pergunta extremamente óbvia, né? É tão óbvia que muitas vezes a gente não se faz essa pergunta. Não nos fazemos essa pergunta. Até porque nós temos aí milhares de pensamentos no dia, né? São muitos pensamentos no dia. Então, é uma coisa tão normal, tão comum, que a gente normalmente não se pergunta. Porém, quantos desses pensamentos são, né? Esses pensamentos que você tem aí, dia a dia, quantos deles são realmente teus? Quantos deles você escolheu ter? E quantos deles simplesmente apareceram, surgiram na tua mente assim, a nada, sem pedir a tua permissão? Então, assim, o pensar, ele é o ato mais humano e mais normal que existe, porém, ele também é um dos mais mal compreendidos. E isso, invariavelmente, de hoje nós estarmos aí na era da informação. Estamos na era da informação, nunca foi tão fácil obter informação como é hoje. O interessante disso tudo é que a busca por essas informações, ela não é algo absurdo, de grande, comparado com busca de outras informações aí que podem ser até mesmo triviais, né, triviais à nossa vida, que não vão fazer uma mudança na nossa vida, que não vai mudar grandes coisas. Então, o que acontece? A maioria das pessoas, dentro desse escopo de quem não conhece a própria mente, de quem não sabe o funcionamento, a grande maioria dessas pessoas aí, elas acham, acreditam que estão pensando, quando na realidade elas estão apenas sendo pensadas. Vocês vão entender por que dessa frase depois. Os nossos pensamentos, eles aparecem, né? Eles aparecem na nossa mente. A gente vai lá, reage, acredita neles e a gente chama isso, né, de raciocínio. Mas o verdadeiro pensar, ele é algo muito mais profundo do que isso. Ele é um processo mais estruturado, ele envolve a nossa percepção, ele envolve a nossa emoção, ele envolve a memória, ele envolve a crença, ele envolve a nossa linguagem. Tá? Então, ele, assim como muitas coisas aí na nossa vida, são paradoxais. É paradoxal. Ele pode tanto nos libertar, né, quanto ele pode estar aí nos aprisionando também. Aqui nesse episódio primeiro, eu vou desmontar essa máquina, entre aspas, peça por peça, tá? E aí a gente vai entender melhor como nasce um pensamento, como que esse pensamento vira crença, como essa crença vira um comportamento e como o comportamento transforma a nossa vida, a nossa realidade, a realidade que estamos observando aí no externo. Tudo de uma forma sem misticismo, tá? Sem misticismo, sem simplificação barata. Vamos, é nós aqui e a engenharia cognitiva da mente humana. É isso que nós vamos olhar. Então vamos começar falando do nascimento do pensamento.
todo pensamento vai nascer de um estímulo, não importa se esse estímulo for interno ou externo. Ele pode ser algo que nós vemos, que nós escutamos, que a gente sente, que a gente lembra, não é que a gente pensa, um pensamento, não importa. Esse estímulo aí, ele vai ativar um circuito neural. O circuito neural é aquela rede de bilhões de sinapses que está acontecendo no nosso cérebro o tempo todo, essa tempestade elétrica aí. O cérebro, ele vai receber esse estímulo e ele vai tentar decodificar isso, tá? Decodificar isso, comparando ele com algo que já esteja registrado. E isso é o que se chama de memória associativa, acontece por associação. O cérebro recebe o estímulo novo e vai buscar algo que ele possa utilizar para interpretar, para decodificar aquele estímulo, tá? Então esse processo é mais ou menos, uma forma básica aqui falando, ele vai funcionar da forma seguinte. Primeiro, o estímulo vai chegar, né? O cérebro recebe o estímulo, tanto interno quanto externo. Segundo, o cérebro vai procurar um significado antigo que já esteja registrado, que já esteja salvo para encaixar esse novo estímulo. Terceiro, o que surge dessa decodificação desse estímulo aí, dessa associação, o que surge ali muitas vezes não é o fato em si. Não é o fato em si que surge ali. É só uma interpretação sobre ele. Ou seja, nós não vemos a realidade como ela realmente é. Nós não vemos a realidade de maneira crua, nua e crua. Tá? Nós vemos uma realidade, a realidade filtrada pelas nossas experiências e as nossas emoções anteriores. Portanto, um pensamento, ele é uma tradução emocional da realidade. O nosso cérebro, né, a nossa mente, aí depois de fazer todo o processo intricado dessa decodificação do estímulo, essa associação, né, com algo que já estava armazenado aí, ele vai fazer o quê? Ele não vai nos mostrar o que é, de fato. Ele vai nos mostrar o que nós aprendemos a ver, tá? Tem um cara, o neurocientista, o Antônio Damasio, ele escreveu o livro O Erro de Descartes. Eu indico esse livro fortemente, que vocês leiam. Ele mostrou essa forma aí de uma maneira muito clara. A nossa emoção, ela vai vir sempre antes da razão. Ou seja, nós vamos sentir e depois o cérebro vai criar uma explicação lógica para aquilo que estamos sentindo. Portanto, o pensar coerente, pensar de maneira coerente, lembra? Eu já falei, vou botar um link aqui embaixo, tem um episódio falando especificamente sobre a diferença entre o pensamento coerente, o pensamento consciente e o somente ter pensamentos, tá? Vou colocar aqui embaixo e indico que você também veja esse episódio na íntegra, uma forma mais aprofundada sobre isso aqui. Então, um pensamento coerente, ele só vai começar quando a gente percebe todo esse mecanismo, todo como é que funciona essa questão. O estímulo entra, o cérebro pega esse estímulo, busca uma informação ali antiga, decodifica tudo isso e nos entrega essa interpretação como se ela fosse, vamos assim, para nós, o que nós estamos vendo, tá? Então, entender esse processo faz com que a gente comece a entender também o início do como se pensa de maneira coerente. E quando a gente entende isso, de fato, a gente vai entender, inclusive, que todo pensamento, ele vai ser sempre uma reação emocional traduzida da linguagem. A linguagem influencia o pensamento e o pensamento influencia a linguagem. Nós vamos desmistificar isso aqui um pouquinho mais para frente. Existem os dois tipos de pensamento, tá?
pincelada aqui para ti. Eu vou utilizar aqui as informações, o material do Daniel Kahneman, o cara aí que escreveu o livro aquele Rápido e Devagar, 2 formas de pensar. O cara chamou, tá, o negócio todo aqui desses 2 tipos de pensamento, ele chamou de sistema 1 e sistema 2. O sistema 1, ele é rápido, ele é muito rápido, ele é automático, ele é intuitivo. Ele é o modo de sobrevivência na mais pura forma, tá? Então ele vai, é aquele famigerado agir sem pensar, sabe? Aquela coisa que a gente simplesmente faz alguma coisa e não pensa sobre, fala alguma coisa e não pensa sobre. É esse sistema 1 aí que tá ditando isso aí. O sistema 2, ele é mais lento, ele é analítico, ele funciona de uma forma mais deliberada. Esse sistema 2 é o modo da razão. É a razão, é a escolha, é a ponderação, né? Ele é o que controla, ele é o controle cognitivo da coisa toda, tá? A maioria das pessoas vive no sistema 1, usando o sistema 1 para decisões, para isso, para aquilo, para tudo, vive usando o sistema 1, vai viver reagindo, julgando, né? Julgando, concluindo coisa sem se aprofundar, sem examinar, aceitando verdade absoluta que contaram, aí alguém contou de uma maneira bonitinha. É a pessoa que vai comprar por impulso um monte de coisa que não precisa, tá? Esse é a questão. Pensamentos plenamente automáticos. Sistema 1, pensamentos automáticos. Essa pessoa está no modo que a gente chama aí de piloto automático. Em vários níveis, tá? Porém, o pensamento coerente vai surgir, ele só surge, de fato, quando o sistema 2 entra em cena. Quando é o sistema 2 que mete a cara ali. Quando a gente consegue pausar o impulso, né? Não fazer algo por impulso, a gente consegue analisar a coisa, olhar para ela de uma maneira diferente, né? E se perguntar, por exemplo, isso aqui de fato é verdade? De onde veio essa ideia aqui? De onde veio isso? Que outra interpretação pode existir para isso aqui que estou vendo? Então, esse micro espaço aí, entre nessa pequena pausa, só essa pequena pausa, aí já é o lugar onde a consciência tá ali sentada de camarote. É o lugar da consciência, tá? Muitas pessoas confundem mente com consciência, com ego, com isso, com aquilo, Também fiz um episódio que vai vir depois dessa trilogia aqui, acredito eu. Vou postar ele e aí vou colocar o link aqui embaixo. Vocês fiquem à vontade. Vamos ver se eu acredito que eu vou colocar ele um pouco antes, justamente para dar um contexto maior e um melhor entendimento. Então, a nossa liberdade cognitiva inicia-se justamente onde esse lugarzinho aí que a nossa consciência está sentadinha, olhando, observando, nessa pausa que a gente faz entre agir por impulso, né? E quando a gente se pergunta, quando a gente se questiona sobre a informação que nós recebemos, aquele estímulo que nós recebemos, nós pensamos, tá, mas né, é isso aqui de verdade. Aí, dentro disso tudo, como não poderia deixar de ser, a gente tem que falar do papel das crenças no meio dessa história toda. Sim, as crenças aí limitantes, seja o que for, os 2 tipos, né? As crenças, elas vão ser a espinha dorsal da nossa mente. Elas são o que dá sustentação, é a base da mente
são as crenças. Então, quando a gente fala de crença, eu não estou falando de religião, porque muitas pessoas linkam crença com crente, com não sei o quê, e não tem a ver com religião, não tem a ver com espiritualidade nesse caso aqui. Crença é um modelo de interpretação. É um modelo que o nossa mente usa para interpretar os estímulos, tá? Portanto, podem ser as nossas experiências passadas aí, né? Porque toda essa base, ela é um conjunto de suposições aí que a gente usa para dar sentido ao mundo. Esse é o modelo que o nosso cérebro usa. Esse é o modelo interpretativo. Então é tudo que a gente já viveu aí, experiência passada e coisa e tal, tudo isso, indeferidamente do que seja. Psicologia cognitiva chama isso aí, chama esse modelo de interpretação, todas essas crenças juntas aí, chama isso de esquema mental, tá? Então, se tu escutar algum psicólogo coisa falando de esquema mental, tu sabe que ele tá falando das crenças. Então, é como se cada um de nós, cada uma das 8 bilhões de pessoas no planeta Terra, vivesse de acordo com um mapa próprio. Como assim? Como se cada um de nós tivesse um mapa completamente diferente um dos outros e estivesse utilizando esse mapa para viver. Esse mapa, que são as crenças, estão ditando a forma como a pessoa está interpretando a própria realidade. Então, esses esquemas aí, eles são formados geralmente por o quê? Repetição emocional, né? Aquelas pessoas que ficam muitas vezes ruminando coisa durante anos, né? Linguagem usada na nossa infância, as coisas que nós escutávamos na infância, o que era dito para nós. A cultura influencia bastante também nisso. O que a gente tem aí, os modelos de sociedade, dentro da sociedade, né? A cartilhazinha de regras. Então, quando alguma coisa acontece na nossa vida, a gente não somente vai reagir àquele fato que está acontecendo. A gente vai estar reagindo ao significado que o nosso esquema, que as nossas crenças deram para esse fato. Então, basicamente, a gente está sempre, todo e qualquer estímulo ele vai ser ali, vai ser cutucado nas crenças, e as crenças vão sempre vão vir ali para dar o significado do que está acontecendo. Um exemplo disso é, por exemplo, assim, uma criança que foi muito criticada na infância, né? Sei lá quantas vezes, muitas vezes, foi bastante criticada na infância. Essa criança vai formar uma crença na mente dela, que é, por exemplo, assim, errar é perigoso. Isso se torna uma crença, porque ela é sempre muito criticada, então ela não pode errar, tá? Não pode errar. Anos depois, conforme passa o tempo, essa criança se torna um adulto. Toda vez que esse adulto erra, ele vai ter medo, vai ter pânico, vai ficar se cobrando de maneira excessiva porque errou. Independente se algo de grave aconteceu em decorrência desse erro ou não interessa. Pode ser a coisa mais ínfima. Esse adulto vai ficar se cobrando de uma forma absurda. Então, essa crença aí do errar é perigoso, não posso errar, né, para não ser criticado, essa crença aí é que está governando o comportamento desse adulto. Tá? O nosso cérebro, ele vai sempre buscar coerência. É o que o nosso cérebro busca, coerência. Quando a gente quer entender as coisas, né? Portanto, o nosso cérebro ele vai passar a procurar evidências que confirmem a nossa crença, que confirmem as nossas crenças. Nosso cérebro é um ótimo advogado de defesa. Ele tem que provar que a gente está certo. Essa é a tarefa dele. E aqui entra um negócio que é chamado viés de confirmação. Eu já falei sobre isso em vários episódios. O viés de confirmação é um dos mecanismos
que são mais estudados hoje pela psicologia cognitiva, né? Esse mecanismo do nosso cérebro aí, ele faz com que a gente veja somente aquilo que vai reforçar o que nós já acreditamos. E ele vai ignorar o restante. Ele é como se fosse o porteiro da mente, tá? Ele é o porteiro da mente. O que acontece? Tem ali N informações, N estímulos ao nosso redor. Ele vai olhar, prestar atenção somente naquilo o qual nós já possuímos internamente. Quantas pessoas, um exemplo básico, muito simples disso, quantas pessoas aí queriam comprar um carro, por exemplo, tá? Um determinado carro, querem trocar de carro e escolheram um modelo específico de carro, cor, parará. A pessoa nunca tinha prestado atenção nesse modelo de carro em específico, mas no momento em que ela começou a pensar e escolheu esse carro como sendo aquele que ela quer adquirir, ela passou a ver esse carro em todos os lugares. Foto, propaganda na TV, propaganda nas redes sociais, na rua. Ela começa só a ver várias vezes esse carro. O que é isso? É um teu sistema, é o sistema aí é um sisteminha que trabalha em conjunto com o viés de confirmação, que se chama sistema de ativação reticular. Esse sistema aí, ele é o porteiro, ele vai te dizer o que é para te prestar atenção e o resto ele vai ignorar. Consequentemente, ele trabalha de maneira conjunta com o viés, vamos dizer assim, esse viés de confirmação, tá? O viés de confirmação é aquele que vai reforçar sempre o que nós já acreditamos em, vamos assim, para dar certeza, mais certeza para aquilo. E o resto é ignorado. Por isso que tanta gente tem problema quando quer mudar alguma coisa na vida. Aí entra aqui o problema, né? Por que o mudar é difícil? É tão difícil para algumas pessoas. Por que tantas pessoas não aceitam as mudanças? Para quem acha que isso é preguiça, não é, cara. É simplesmente biologia. O nosso cérebro, ele vai estar ali sempre preferindo manter os padrões antigos, aqueles que ele vê como familiares, né? Porque isso é muito mais barato para ele, é mais barato energeticamente falando. Ele não precisa gastar um absurdo de energia, tá? Então, agora que a gente falou dessa questão da economia de energia, entra outra informação aqui. Os nossos hábitos mentais, os vícios e os nossos padrões, tá? Também aí, todo mundo sabe. Cada uma das crenças aí que a gente repete várias vezes, vai criar um circuito neural estável. O que é isso? É quanto mais o circuito é usado, quanto mais essas repetições são feitas, quanto mais essas crenças são sempre usadas de novo, mais rápido o teu cérebro vai disparar a informação. Por quê? Porque ele já está habituado. Habituado com aquelas crenças ali. Então é sempre aquilo ali que ele vai utilizar como base, tá? E isso cria, de fato, marcas no nosso cérebro, tá? Isso também é uma outra coisa que foi aí descoberta pelos neurocientistas, que as nossas crenças deixam marcas físicas, sulcos, tá? Caminhos muito bem demarcados no nosso cérebro, tá? O nome disso aí é neuroplasticidade adaptativa. É o poder, vamos dizer assim, que o cérebro tem de se moldar ao que a gente mais pratica. Ele se molda ao que nós mais praticamos na vida. Então, se nós temos um pensamento de que a gente não consegue alguma coisa, por exemplo, né? A gente sempre acontece alguma coisa na vida e a gente sempre tem esse pensamento aí, eu não consigo, é muito difícil. Sempre fica com essa historinha aí na cabeça, né? O que acontece? Conforme vai passando o tempo e a gente sempre vai utilizando isso aí, essa rota se torna,
esse pensamento, uma rota, se torna um hábito mental. Então, alguns dos hábitos mentais, obviamente, eles vão ser super produtivos, né? Quem gosta aí, quem planeja, quem reflete sobre as coisas, quem se questiona, quem não aceita informação assim, simplesmente a nada, como se fosse a prova cabal para a vida, né? Porém, também, óbvio, tem aqueles hábitos que vão ser mais autodestrutivos. Vão estar ali, pouquinho a pouquinho, ferrando com a vida da pessoa. Que é o quê? A ruminação de pensamento, de sentimento, de acontecimento, que fica ali sempre na mesma ladainha. Ficar se culpando o tempo todo por alguma coisa. Ter vergonha sobre alguma coisa. Em determinada situação, ficar sempre remoendo aquilo ali. Comparação. A comparação, eu escrevi um artigo sobre isso, vou botar o link aqui embaixo, que é a filosofia da comparação. Da ideia que nós temos de que o gramado do vizinho é sempre mais verde, é sempre melhor do que o nosso. Então, assim, esses hábitos mentais aí, negativos, né? Assim, negativos, que não nos ajudam muitas vezes em coisa nenhuma, eles vão fazer o seguinte, eles vão ativar no nosso cérebro o sistema de recompensa. Ele vai ativar o nosso cérebro o sistema de recompensa tal qual como se fosse um vício. De fato, um vício químico. Pode ser aí, vício químico. Pega aí, tem vários. Tem gente que é viciado em tem cigarro, álcool, açúcar, tem gente que é viciado em remédio. Então, esse hábito negativo vai ativar exatamente o mesmo local aí desses vícios químicos aí. Então, o cérebro vai fazer o quê? Ele vai disparar, toda vez que toda vez que vem um estímulo que vai ser utilizado novamente aquele hábito mental ali, aquela crença ali. O seu cérebro vai disparar ali dopamina e cortisol, que a dopamina é o hormônio do prazer e o cortisol é o hormônio do estresse, né? É ali, vai disparar isso aí. E o ciclo ali vai se repetir novamente. Mesmo que isso esteja te fazendo mal, não interessa. Ele vai ser repetido, por quê? Porque já virou um hábito mental, a gente não tem necessidade de pensar sobre isso. Por isso que tem pessoas que são viciadas aí, né? Tem gente que é viciado em problema, viciado em preocupação, viciado em drama, viciado em raiva, né? Essas pessoas muitas vezes elas não são assim, sempre assim, porque elas querem ser assim, mas porque o cérebro delas aprendeu que isso é familiar, tá? Ele aprendeu que isso é familiar, é o mais conhecido para ele. Então, o que é o mais familiar, o que é mais conhecido, sempre vai dar para a pessoa em si uma maior sensação de controle. Então, justamente essa sensação de controle, todo mundo ama o controle, todo mundo ama querer, sabe, né, ter o entendimento, ou pelo menos sentir que está controlando alguma coisa. Então, é isso aí que vai ser repetido na vida da pessoa. Aí quando a gente vai falar de uma cura, entre aspas, tá? Uma cura para esse vício mental aí, e para outros também, a cura começa com a atenção consciente, ou seja, no momento, agora. Perceber de fato o que se está fazendo no momento. Observar muitas vezes aí o pensamento, quando ele surge, seja ele automático, vai observar o pensamento, vai olhar para aquilo ali, porém não vai alimentar ele, não vai seguir ele, tá? Então é como se tu tivesse aí o teu smartphone na mão, e aí tivesse um monte de... os aplicativos aí, tivesse as notificações, né? Aquelas bolinhas vermelhas que aparecem ali de notificação. É como se tu tivesse isso aí. Essas notificações aparecem, mas tu escolhe abrir mão delas, tu escolhe não olhar elas naquele momento. Isso já é para algumas pessoas assim, ó, uma superação gigante.
Porque tem gente que não consegue, mal e mal abrir os olhos de manhã, já tem que ir lá pegar o celular na mão para ver o que aconteceu durante a noite. Salvo casos aí de pessoas que fazem, por exemplo, médicos e outras coisas que precisam, né, que vão fazer plantão, por exemplo. Então, assim, tem toda essa questão que isso também se torna um vício. Tá? Então, quando a gente inicia esse processo de perceber o pensamento, mas não vai seguir ele, a gente vai começar também a fazer uma autorregulação cognitiva. E essa autorregulação cognitiva, ela é o núcleo do que a gente chama aí de inteligência emocional, que inclusive foi muito bem descrita pelo Daniel Goleman, no livro dele, Inteligência Emocional. Tá? Aí, seguindo, eu vou dar uma pincelada aqui do que é a construção de um pensamento coerente, tá? Lembra, maior aprofundamento no link aqui embaixo sobre o tema em específico. Então, pensar de maneira coerente ou pensar consciente é um ato ativo, é um ato que vai envolver ação. Ele não é passivo, cara. Não é passivo. Pensar coerente é ação. Ter pensamentos automáticos é aí uma questão passiva. Tu não precisa fazer nada, simplesmente vem ali. Simplesmente vem na mente. Então, assim, pensamento coerente possui aí uma sequência de etapas mentais. Vou mais ou menos aqui colocar uma maneira bem básica. A primeira etapa seria, vamos dizer assim, a observação. A gente perceber o estímulo que veio e perceber a nossa reação emocional inicial àquele estímulo. Aí a gente passa para a segunda etapa, que é a nomeação, é dar nome aos bois de fato. É nomear o que está acontecendo. Por exemplo, aquele estímulo ali aconteceu, veio, tu recebeu aí, né? A reação emocional veio também. Aí tu vai nomear, ok, eu estou com raiva, eu estou estressado, eu estou com medo, fiquei com medo, tá? É nomear a coisa. A terceira etapa vai ser o distanciamento. Distanciamento vai ser o quê? É tu dar um passo para trás. Dar um passo para trás e analisar a coisa. É criar um espaço ali, de alguma forma. É criar um espaço através da observação, através, né? Tu vai criar um espacinho ali entre o sentir e o agir. Ou seja, é o momento da ponderação, tu vai ponderar, tu vai dar uma analisada, vai dar uma olhada, tá, mas isso aqui, né, eu fiquei com raiva, tá, mas pra quê? Aí entra a análise, a quarta etapa, entra a análise. A análise, ela é o questionar, ela vai questionar a origem daquele pensamento. Ela vai questionar, da onde veio isso aí? Da onde veio esse pensamento? Ou da onde veio, né, essa situação? Por que eu me envolvi tanto emocionalmente? Por que eu reagi? Né? Por que eu tô sentindo isso em relação, né? Gatilho emocional, lembra? Às vezes alguma coisa que uma pessoa faz, às vezes uma palavra, algo ali que a pessoa nem tem a intenção de te machucar, mas machuca, né? Machuca, pega em nosso fundo e muitas vezes a gente vai lá e tem uma reação, não sei o que. É isso. É fazer, todo esse processo faz com que a gente pause, não tenha essa reação. A gente vai, aí, na quarta etapa tem a análise, né? A gente vai, tá, isso aqui é o quê? Isso aqui é um fato? Isso aqui é um fato ou é só uma suposição minha sobre isso? Será que a pessoa realmente quis dizer que ela quis me machucar, né? E aí tem a quinta parte, que é a reestruturação, digamos assim. É quando a gente vai fazer uma substituição. A gente vai substituir um pensamento, esse pensamento aí disfuncional, esse pensamento inútil que apareceu do nada ali. A gente vai estar substituindo ele por um mais realista. Por um mais coerente. E aí tem a última etapa, a sexta, que é a integração. Que é quando a gente vai aplicar esse novo padrão, esse novo pensamento, esse pensamento mais realista, essa nova visão, nós vamos aplicar isso aí até se tornar um hábito. Ação, prática,
muitas vezes, né, diária, pequenas ações. Óbvio, eu falei todas essas etapas aqui. Se a gente, né, fosse dessa forma como eu estava falando aqui pelo tempo que eu demorei para poder falar todas elas, é óbvio que a gente ia pegar, por exemplo, para cada um pensamento nós ia ter no mínimo ter que ficar 1 hora fazendo isso. Nós estamos falando de pensamento, a velocidade de que isso acontece, ela varia. E para quem, né, aquela coisa, o treino faz com que isso fique cada vez mais rápido. De fato, muito mais rápido, tá? Eu sou prova disso na minha vida, que eu aplico já há muitos anos. Hoje em dia, quando acontece alguma situação, invariavelmente do estímulo que chega, tá? Se é uma coisa que eu vi, se é alguma coisa que eu escutei, se é uma memória que veio, se é um gatilho emocional que foi disparado, eu já consigo muito rapidamente perceber o que está acontecendo ali e analisar a situação para que eu não, muitas vezes, tenha que sentar a mão na cara da pessoa que está na minha frente, né? Por isso que isso evita, isso faz com que eu não haja feito uma Neandertal, uma mulher das cavernas, né? Então, extremamente, extremamente importante. Então, todas essas etapas aqui que eu falei, essas 6 etapas aí, elas são a base da terapia cognitivo-comportamental, aquela lá, a TCC, né? É base nisso daí. É uma das abordagens hoje aí que são consideradas as mais eficazes dentro da psicologia moderna. Tá? Então, assim, pensamento coerente dentro disso tudo, ele é um produto, ele vai ser um produto, tá? Do nosso processo de criação de ideias. Que a gente chama aí processo criativo, né? Quem é muito criativo. E essa capacidade aí, ela vai aumentar a nossa inteligência adaptativa. Inteligência adaptativa, lembra o senhor lá, o barbudo aquele, o Darwin, na Origem das Espécies, o que o cara falou lá no livro? Que qual é aquele que sobrevive? É o mais adaptado. É o mais adaptado, não é o mais forte. Muito conveniente que muitas pessoas repitam essa ideia de que é o mais forte que sobrevive, não tem nada a ver. Ele falou lá no livro dele, é o mais adaptado que sobrevive, né? É conveniente que tenha sido aí muitas narrativas tenham substituído a adaptação pela força, né? É isso que ajuda também hoje em dia a gente ter aí as galera quebrando pau em volta, né? Enfim, essa inteligência adaptativa vai fazer com que a gente passe a criar novas soluções, ao invés de a gente sempre ficar repetindo as antigas reações, a ficar fazendo as ladainhas, a ficar sempre agindo aí como seres irracionais, tá? Isso faz com que a gente, de fato, haja como seres humanos racionais que somos. Então, é interessante isso, tá? E isso tudo, toda essa capacidade, essa observação, todas essas etapas aí, não é um negócio que é um talento, que poucas pessoas nasceram com isso. Não existe essa história, cara. Todas as pessoas têm a plena capacidade. Todo mundo faz isso. Nem que seja uma vez que outra. A diferença é que na maioria das vezes faz de uma maneira completamente inconsciente. Tá? E quando a gente tem treino, quando a pessoa passa a treinar isso tudo, o cérebro dessa pessoa vai começar e vai poder aprender a pensar de uma maneira otimizada, a pensar melhor. E isso não são minhas palavras, tá? Não é a Vanessa que está falando aqui tudo isso, tá? Por quê? Porque a neuroplasticidade prova isso. Os cientistas já provaram isso, tá? Que nós temos a capacidade de redesenhar a nossa própria estrutura cognitiva. Toda vez que nós aprendemos e que nós treinamos e que nós fazemos alguma coisa nova, o nosso cérebro está sendo estimulado e a nossa estrutura cognitiva está mudando, portanto, nós estamos transformando o nosso cérebro. Leiam aí o livro do Norman Doidge, O Cérebro que se Transforma. Tá? Casos reais estudados que comprovam essa informação.
tá? Então, o que acontece? Com o tempo, conforme o tempo passa, conforme vai treinando, conforme a atenção, a pessoa fica mais atenta, né? Começa a fazer as repetições conscientes. Olha aqui, ó. Um hábito, vamos assim, né? Um hábito, uma crença, um padrão. Ele vai se consolidar com a ação dessa pessoa, com a repetição. Nós aprendemos na repetição. Então, o que acontece? A maioria das pessoas acha que repetição é ir lá na frente do espelho e ficar falando um monte de coisa. Só que quando que essa pessoa está fazendo isso de maneira consciente? Maneira consciente, ela está de fato fazendo aquilo. A maioria vai lá e repete tipo papagaio. Então, a repetição consciente, ela vai mudar a nossa mente. Literalmente. Porém, com atenção, com ação, tá? Com ação. Não é ficar lá só repetindo frasezinha no papel e botar post-itzinho na casa inteira. Não é só isso, cara. Não é só isso. Então, não caiam nessa ilusão. Aí a gente entra num ponto aqui também que eu já me perguntei, justamente por isso que eu vou falar sobre isso. Acredito que alguns de vocês também já tenham, se vocês estão aqui consumindo esse tipo de conteúdo, é porque vocês já se perguntaram também por que que esse tipo de coisa não é ensinado na escola, tá? Por que que isso não é ensinado na escola? Se isso é uma coisa básica, se isso é uma coisa para nossa, né, para nossa vida, a gente entender como é que a nossa mente funciona, como é que funciona toda essa história. Aí, a resposta, vamos dizer assim, para isso, ela é um tanto quanto, ela vem uma coisa tanto quanto crítica, cara. É porque o modelo educacional que ainda é utilizado mundialmente aí, né? Existem as exceções, obviamente, tem as escolas do futuro, né? Existem as exceções, mas o modelo educacional que ainda é usado é o mesmo lá do século XIX. Tá? E esse modelo do século XIX, ele foi criado para formar trabalhadores e não para formar pensadores. Por isso que a grande maioria dos pensadores, muitas vezes aí foi por conta própria, podem ter ido numa instituição de ensino, mas seguiram um caminho paralelo, um caminho adverso, contrário, né? Foram lá, teve gente que inclusive, né, desistiu de lecionar, justamente para ter mais uma maior liberdade, né? Então, assim, tudo isso influencia muito, cara. Tudo isso ainda tá ditando como a banda que tá ditando a música. Tá? Então, assim, a escola, ela ensina para nós conteúdo, mas ela não ensina consciência. Tá? A escola ensina o que nós devemos pensar, mas ela não ensina como pensar. Ela vai premiar, né? É claro que tem que ter o regime da recompensa, né? Cachorrinhos de Pavlov lá. Então ela vai premiar aqueles que acertam de maneira rápida a respostinha pronta que estava no livro e não vai, obviamente, premiar quem vai questionar as coisas de uma maneira mais profunda. Então, assim, em suma, a mente de alguém que não entende, a mente que não entende a si mesma, a pessoa que não entende a si mesma, ela vai crescer achando que o pensamento é uma coisa que é incontrolável. Ela vai crescer achando que o pensamento é uma entidade externa, que ela não consegue fazer nada a respeito dele. Quando na verdade, o pensamento, ela é a ferramenta mais poderosa que o ser humano possui. Vanessa, como assim? Dá uma olhada ao teu redor, aí, aonde tu tá agora, tá? Tu tá com talvez teu smartphone na mão, ou tá olhando pelo computador, ou seja lá o que for. Tá sentado numa cadeira, num sofá, tá em algum lugar, tá dentro de casa, limpando a casa, os eletrodomésticos, né? Ou, enfim, no escritório, no trabalho, tá?
tudo o que vocês olharem aí, até a caneta que tá na mão, a caneta que tá em cima da mesa, seja lá o que for, a coisa mais ínfima, um palito de dente, por exemplo, uma agulha, um alfinete, até a coisa mais ínfima veio do pensamento de alguém, cara. Veio da mente de uma pessoa, veio de um pensamento coerente de alguém que foi capaz de agir para trazer isso aí na tua mesa agora. Não importa quanto tempo, o negócio se tornou atemporal, pode ter sido aprimorado ao longo do tempo? Pode. Mas até a xícara de café, até a tua xícara de café, até o café, teve alguém que pensou, bah, eu vou moer esse negócio aqui, vou botar água quente e vamos ver o que rola. Entende? Então sim, sim, pensamento é a coisa mais poderosa que o ser humano possui. Só que é interessante que quando ele não sabe como é que usa, quando ele acha que aquilo ali é incontrolável, o que vai acontecer? Né? Se a gente aí, se as crianças, se nós lá na nossa infância e as crianças de hoje em dia, elas aprendessem desde muito cedo como que o pensamento funciona, elas iam entender muito mais rápido que nós, né? E criança aprende de uma maneira muito mais rápida. Uma que elas iam aprender mais rapidamente. Outra, se elas aprendessem isso de fato, quando elas se tornassem adultas, né? Muitas delas aí não seriam reféns da ansiedade, reféns da manipulação, né? Reféns aí de uma autoimagem distorcida, de verem-se de uma maneira distorcida. Então, assim, o autodomínio cognitivo, o autodomínio do pensamento, ele é o que vai separar, de fato, ele vai separar a inteligência funcional, aquela do dia a dia, né, que a gente tem que funcionar, da inteligência emocional. Quantas pessoas possuem inteligência emocional? A maioria possui só inteligência funcional, não desenvolve a emocional. Então, sem pensar de maneira coerente, sem conhecimento, inclusive até técnico, que é o que estou fazendo aqui agora, passando para vocês essas informações aqui, só que é um conhecimento técnico passado de uma maneira mais simples, tá? Sem isso aí, a coisa toda vai virar apenas aí uma repetição automatizada e sofisticada. E é isso que eu quis dizer com a maioria das pessoas acha que está pensando quando na realidade estão sendo pensadas. Porque se tu não faz isso por ti mesmo, se tu não entende como é que funciona, com certeza vai ter alguém que entende muito bem isso e vai estar utilizando dessas regras, vai estar utilizando isso para fazer você muitas vezes aí consumir, pensar, vamos assim, copiar ideias, acreditar em verdades absolutas, tá? Então, assim, em suma, pensar é um ato de liberdade. No fim das contas, quando a gente entende como a gente pensa, como funciona isso, a gente entende como a gente cria a realidade que estamos vendo. Entendeu? Não tem misticismo aqui, cara. Não tem misticismo. Tudo que é falado a respeito de criação de realidade, tudo isso, a ciência falou a mesma coisa, só que de maneira diferente. Só que as pessoas têm um apego muito grande com mágica. Elas gostam disso. Gostam do complicado. Gostam das coisas mais difíceis. Então vão ficar lá tentando, buscando, sentado lá, deitado na cama, chorando e se emocionando com música épica para fazer o quê? Para criar a realidade. Enquanto isso,
A cada coisa que elas fazem no dia a dia, é isso que está criando de fato a realidade delas. O que elas estão pensando o tempo todo. Não no momento em que estão lá deitadinha na cama. Tá? Portanto, continuando, a mente que não consegue, que não descreve a realidade, é a mente que vai interpretar somente a realidade. Então, quando nós não entendemos como funciona a nossa mente, a gente não está apto a descrever a realidade. A gente só descreve a realidade a partir do quê? A partir do reconhecimento. O reconhecimento de crenças, o reconhecimento do funcionamento. Pensando de maneira coerente. E é interessante que a mente que não sabe disso, aquela que só vai ficar interpretando o tempo todo, achando que aquilo ali, né? E aí vai ficar se queixando muitas vezes do que tá vendo. Quem controla a interpretação da coisa, quem controla, né? Quem descreve a realidade, quem descreve a própria narrativa, quem cria a própria crença, essa pessoa é aquela que vai conseguir, entre aspas, controlar tudo na vida dela. Entre aspas. Por quê? Porque a percepção dela é outra. Quando a nossa percepção interna muda, o nosso externo também muda, porque nós passamos a ver o externo de maneira diferente. Então, em suma, para mim, pensar coerente é o antídoto que age contra a manipulação, contra o medo, contra o conformismo, contra a ignorância, contra a mediocridade. É sempre o primeiro passo. É o primeiro passo para qualquer tipo de avanço, para qualquer tipo de crescimento, para qualquer tipo de evolução, seja ela pessoal, profissional, espiritual, tá? Então, assim, a inteligência é o que nós usamos, quando nós não sabemos o que fazer. Essa frase é do Piaget. Não me lembro agora o nome do cara. Eu lembro só do sobrenome. Eu vou botar depois a fonte aqui embaixo. Então, assim, só vai pensar de verdade quem se permite não saber de alguma coisa. Então, se tu tá cheio de certeza absoluta, tu não tá aprendendo porcaria nenhuma. Porque tu acha que tu já sabe tudo. Pensar é o trabalho, aprender a pensar, melhorar a forma de pensar, compreender o pensar, é o trabalho mais importante da nossa vida. Porque é ele que dita tudo o que acontece ao nosso redor. E esse é o único tipo de trabalho que ninguém pode fazer por ti. Pode fazer por nós. Eu posso estar aqui falando, repetindo, descabelando, 300 pessoas ao teu redor, um monte de informação, um monte de conhecimento. O que adianta? O que adianta se tu espera que uma outra pessoa vai fazer isso por ti? Tu acha que é só pagar? É pagar um terapeuta, então. É só pagar terapeuta, é só pagar alguém que a pessoa vai lá e faz isso por ti. Não existe isso, cara. Não existe isso. Mesmo dentro de um consultório de terapia, mesmo ali, tu precisa fazer o movimento. Não é o profissional que está na tua frente que vai te dar todas as respostas e vai te ditar o que tu deve fazer na tua vida. Por quê? Porque tu é um ser humano autônomo, caramba. Então, é dentro desse sentido, tá? Dentro desse sentido que é interessante. Portanto, e finalizando, pensar é perceber o processo do próprio pensar. Quem entende como o pensamento nasce, nunca mais vai ser escravo dele. Vai ter um pouco de barulho porque tem um trator aqui na minha frente. Tá? Esse foi o nosso primeiro episódio. Tá? Espero que tenham curtido. Logo mais temos o segundo. Então faz um favor para nós aí. Comenta. Tem alguma dúvida? Ficou alguma coisa que não ficou clara?
fica à vontade. Se quiser, vai piscar, ou melhor, se quiser não, vai piscar uma senha aqui quando terminar esse áudio. Essa senha é a do nosso, a senha do nosso backstage Unart, tá? Link aqui embaixo, unart.com. Vai lá, clica ali, bota a senha. Lá tem mais conteúdo, fica à vontade, divirta-se. E se tu quiser contribuir com nós, se de alguma forma esse conteúdo aqui, os outros conteúdos em si, o canal contribui contigo. Primeiro, tu pode fincar esse dedão aí, pode meter esse dedão aí no curtir e no sininho, se quiser. E também, se tu quiser, ele dá uma elevada no nível, tu pode, na plataforma Buy Unart Coffee, olha o trator aqui. Vai lá e paga um café para nós, ofereça-nos um cafezinho, se tu quiser, certo? Muito obrigada, até o segundo episódio e falou, valeu!